Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O capítulo 1 do livro do profeta Oseias introduz a história de uma missão profética que desafia as convenções e expõe o profundo sofrimento de Deus pela infidelidade do seu povo. O texto começa apresentando o chamado de Oseias durante os reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias em Judá e de Jeroboão II, filho de Joás, em Israel. Este período, situado aproximadamente entre os anos 757 a 722 a.C., foi uma época de grande prosperidade material, mas também de decadência espiritual e moral em Israel. Oseias é instruído por Deus a se casar com uma mulher de prostituições, Gomer, filha de Diblaim. Esta ordem divina não é apenas um comando pessoal, mas um símbolo poderoso do relacionamento entre Deus e Israel. A escolha de uma mulher envolvida na prostituição serve como uma metáfora viva para a infidelidade espiritual de Israel, que, em vez de adorar exclusivamente a Deus, prostituiu-se com outros deuses e ídolos, rompendo o pacto sagrado. No contexto histórico, o casamento era uma instituição sagrada e central na cultura israelita. A fidelidade conjugal refletia a fidelidade a Deus, e a infidelidade conjugal era vista como uma grave transgressão. O casamento de Oseias com Gomer, portanto, é escandaloso e provoca perplexidade entre aqueles que o testemunham. No entanto, a mensagem é clara. Assim como Gomer é infiel a Oseias, Israel tem sido infiel a Deus. Este casamento se torna uma parábola vivida, uma encenação dramática que revela o coração partido de Deus diante do pecado do seu povo. Gomer dá à luz 3 filhos, cada um com um nome que carrega um significado profético. O primeiro filho é chamado Jezreel, nome que evoca o vale onde Jeú, em obediência à ordem divina, exterminou a casa de Acabe. No entanto, este nome agora antecipa o juízo de Deus sobre a casa de Jeú, porque apesar de ter executado o juízo sobre Acabe, Jeú não se afastou dos pecados de Jeroboão, que fez Israel pecar. Assim, o nome Jezreel simboliza tanto o julgamento quanto a quebra da aliança entre Deus e a dinastia de Jeú. O segundo filho, uma menina, é chamada Lohuama, que significa não amada ou não compadecida. Este nome é um anúncio chocante da retirada da misericórdia divina de Israel. A imagem aqui é devastadora. Deus, que sempre foi compassivo e amoroso, declara que não terá mais misericórdia da casa de Israel, indicando que o tempo da paciência divina se esgotou. Este nome reflete a gravidade da apostasia de Israel e o inevitável julgamento que se aproxima. O terceiro filho, o menino, é chamado Lo-Ami, que significa não meu povo. Este é o ponto culminante do julgamento. Israel, que foi escolhido por Deus como seu povo especial, agora é rejeitado. A quebra da relação pactual é total e completa, refletindo a seriedade do pecado de Israel. Este nome é um grito de dor e um aviso final de que a aliança entre Deus e Israel está em colapso devido à contínua desobediência e infidelidade do povo. Neste contexto, a história de Oseias é uma mensagem tanto de julgamento quanto de esperança. Enquanto o capítulo 1 se concentra principalmente na denúncia do pecado e na iminência do julgamento, a narrativa de Oseias como um todo também aponta para a possibilidade de restauração. A rejeição de Israel não é definitiva, e os nomes dos filhos de Oseias, embora carregados de julgamento, também abrem a porta para a graça futura. A transformação destes nomes, que ocorrerá em capítulos posteriores, prenuncia a misericórdia divina que pode ser restaurada a Israel, caso o povo se arrependa. Historicamente, este período foi caracterizado por alianças políticas instáveis, idolatria crescente e um afastamento cada vez maior da verdadeira adoração a Deus. Israel se envolveu com nações vizinhas, adotando suas práticas religiosas e misturando a adoração a Deus com a adoração a Baal, uma das divindades mais populares na região. Esta sincretização religiosa é vista como adultério espiritual, onde Israel, que deveria ser fiel a Deus, entrega-se a deuses estrangeiros, rompendo o relacionamento exclusivo estabelecido na aliança. A prática da idolatria envolvia, muitas vezes, rituais de fertilidade, prostituição cultual e sacrifícios, práticas que eram condenadas pela lei mosaica. A corrupção moral e espiritual de Israel é, portanto, não apenas uma transgressão das leis de Deus, mas uma traição ao relacionamento de aliança.
O casamento de Oseias com Gomer ilustra essa traição de maneira vívida e dolorosa, tornando a mensagem de Deus inescapável e direta. Além disso, a menção específica de Jezreel tem implicações políticas e históricas profundas. Jezreel foi o local onde Jeú derrubou a casa de Acabe, cumprindo a profecia contra ele devido à sua idolatria e crueldade. No entanto, Jeú também se entregou ao pecado e não conseguiu conduzir Israel de volta à verdadeira adoração. A referência a Jezreel é, portanto, um lembrete tanto do julgamento passado quanto da continuidade do pecado em Israel e do julgamento iminente que se aproximava. O capítulo 1 do livro de Oseias nos confronta com a seriedade do pecado e as consequências da infidelidade espiritual. No entanto, também nos leva a refletir sobre a natureza do amor de Deus, que, apesar de traído, não abandona completamente o seu povo. A mensagem de Oseias é, em última análise, uma mensagem de amor ferido, mas também de esperança para aqueles que se voltam para Deus em arrependimento. O uso de nomes simbólicos para os filhos de Oseias é uma técnica comum na literatura profética, onde o nome não é apenas uma identidade, mas uma mensagem em si. Estes nomes encapsulam a profecia de Oseias e tornam-se uma recordação constante para Israel do que está por vir. Cada vez que esses nomes são mencionados, a profecia de julgamento e a condição espiritual de Israel são trazidas à mente. A condição espiritual de Israel, refletida no casamento de Oseias e na nomeação de seus filhos, serve como uma advertência poderosa para todas as gerações sobre a gravidade do pecado e a necessidade de permanecer fiel a Deus. Embora o capítulo 1 termine com uma nota de julgamento, o livro como um todo abre espaço para esperança e restauração, apontando para o caráter de Deus que é tanto justo quanto misericordioso. Este capítulo, portanto, não é apenas uma narrativa histórica, mas uma chamada à reflexão sobre nossa própria fidelidade a Deus. Ele nos desafia a examinar nossas vidas e a considerar se estamos sendo fiéis à aliança com Deus, ou se, como Israel, estamos nos desviando para outros deuses, sejam eles ídolos literais ou as muitas coisas que competem pela nossa lealdade hoje. A história de Oseias nos lembra que, embora Deus seja amoroso e paciente, ele também é justo e não tolera o pecado indefinidamente. A chamada ao arrependimento é clara e a porta para a restauração está sempre aberta para aqueles que se voltam para ele com sinceridade. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.